ensina, ela ela tem um educa, papel ela didático discipula. ali. Pronto, ela tem uma didática na vida. Ela vai te reorientar na vida. Você vai viver uma nova vida. E o que ela ensina? Em primeiro lugar, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, a graça que me salva é a graça que me ensina. E ensina o quê? A renunciar o pecado, os maus hábitos, a velha vida, as velhas práticas, o velho padrão imoral. E aí, mas a graça que me salva, ela me ensina a renunciar? Só isso? Não. Ela também vai te ensinar a aguardar. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? A graça que me salva, me ensina a renunciar ao pecado, ela muda a minha vida, ela me transforma, mas eu não vivo só uma nova vida. Eu não sou só um novo homem. Eu tenho uma nova esperança. Uma nova Eu aguardo a vinda de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ela te dá ali um motivo, né, Pronto. para você poder permanecer É isso aí. no, É um no, novo nos homem caminhos. com uma nova mente, uma nova esperança. E aí, dentro, né, desse assunto, a pessoa que foi alcançada pela graça, Sim. quais são os frutos dessas pessoas? Quais são as atitudes, né? O senhor já até falou, Sim. mudança de comportamento, né? A Bíblia fala uma coisa poderosa sobre isso, sobre frutos de arrependimento. Que é isso? Quando a graça de Deus nos alcança, ela é poderosa para nos gerar a transformação. Como eu sei que alguém mudou? Jesus disse assim: pelo fruto os conhecereis. Aí a Bíblia também fala dos frutos de arrependimento. Ou seja, uma pessoa que foi realmente alcançada pela graça, logo se arrependeu, foi salva, ela vai começar a produzir frutos diferentes. A vida muda, o contexto dela perceberá a mudança. As pessoas que interagem com ela verão, peraí, você está diferente. Mas você não era assim? Você não era frutos, né? São visíveis os frutos. São visíveis. Né? A graça de Deus, ela traz, né, ela traz uma mudança tão especial na vida do homem. Total. Que ele muda da água para o vinho, não é isso? Nós podemos dizer isso. Com certeza. Em 1 Coríntios, me permite aqui dar uma... Você falou da graça irresistível. A graça irresistível, isso. exatamente. Você falou ela, por exemplo, a graça de Deus, o homem não consegue resistir à graça de Deus a ponto de aceitar ali, ou ele consegue ter uma resistência na graça de Deus. Ele tem ali dentro, não, eu não quero. Não, ele tem esse poder de resistir a essa... Não quero mais, não quero essa graça. Não quero essa graça, ou a graça de Deus é tão forte que inibe essa vontade do homem. Olha, esse é o debate dos debates da Bíblia, né? Especialmente históricos, né? Os seminários teológicos estão repletos disso, né? Então, é um debate assíduo, acirrado sobre o tema. E aí você coloca aí arminianos e calvinistas na arena. Não é a nossa intenção? Não, com certeza não. Quando você olha a graça pela perspectiva divina, ela é um poder avassalador, tremendo. Entretanto, quando você observa a Bíblia, você percebe que algumas pessoas resistiram a essa oferta de salvação. Muitas pessoas resistiram. Bom, quando eu falo da graça irresistível, eu estou apresentando a vontade de Deus de salvar o homem. Se de fato eu afirmar aqui que a graça é irresistível, eu estou fazendo coro ao canto calvinista, que vai dizer basicamente que também a salvação não é ofertada a todos. Quando a Bíblia diz aqui, ó, e eu até anotei pra gente, Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a ideia de Deus não é salvar alguns, é salvar a todos. Pronto. Deus quer salvar a todos, mas ele salva a todos? Não. Deus deseja alcançar a todos, mas ele salva todo mundo? Não. E por que Deus não salva? Porque Deus não quer? Não, Deus quer. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, há uma condição. Mas, só
Sim, por favor. Uma vírgula. Será que nesse contexto de Deus querer salvar todos, não, será que ele não fere um princípio? Será que seria isso? O princípio que ele não quer ferir, que é o princípio do livre-arbítrio. Não sei Então, se caberia essa a gente tem um questão. debate aí entre o livre-arbítrio, a livre-agência, se o poder está todo na minha mão, se não. Mas eu penso o seguinte, você vai me entender. Em Lucas, capítulo 18 e 19, você tem uma representação dessa pergunta que você está fazendo. Capítulo 18, Jesus vai encontrar um homem. A turma elogia ele é um homem rico, ele é conhecido popularmente como Sim. jovem rico. Mas se você ler o texto, você vai ver que ele vai falar com Jesus, quando Jesus pergunta, você obedece os mandamentos? Ele vai dizer, desde a minha mocidade. Peraí, se é desde, então ele não é tão jovem ainda, né? Ele está se lembrando de um passado, não tão distante. Esse não é o ponto, mas vamos lá. Para este homem, a questão da vida eterna foi-lhe apresentada uma possibilidade de decisão. E a possibilidade foi essa. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e você terá um tesouro nos céus. A Bíblia diz que esse homem entristeceu-se e seguiu o seu caminho, não o caminho de Jesus. Ou seja, ele disse um não. Ainda que não com palavras, mas com o seu comportamento. A sua ação ali demonstrou que ele não queria. Exatamente. Não quero. Quando ele faz isso, o texto diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí ele lança a conhecida expressão, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que é outro debate para outro podcast. Outro problema. Mas vamos lá. O que Jesus está dizendo ali? Que esse homem negou. O que Jesus está dizendo é que ele disse não. Agora imagina, não é um pregador que foi ofertar a eternidade para ele. Não é o Miguel, não é o Magno que esteve ali oferecendo salvação para ele. Foi o próprio Cristo, a graça encarnada. O verbo está ali. E ele disse não. Mas não é irresistível? Por que Jesus não fez uma lavagem cerebral? Por que Jesus não obrigou? Vamos lá. Ele ofertou a possibilidade.